Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Em nossa luta, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Paulo, 2 Coríntios 13:10. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis no trabalho de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nosso ímpeto inicial resume-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdade do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para discriminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecer minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, temporíveis e interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a patrícia posta seja frutificada em nosso
gente terminou a semana passada analisando isso que o Ari nos propôs, né? Que o centro espírita alivia, mas o descanso, que é a paz interior, que é a cura real, só acontece quando a pessoa em si assume o compromisso de ser aprendiz do grande mestre, fazendo exercício de amor, mansidão e humildade, que é o que vai gerar a cura. E a gente viu na semana passada a definição de mansidão, que é você ter uma atitude de autocontrole de suas emoções, levando a agir de maneira equilibrada, evitando a agressividade ou a impulsividade, demonstrando um comportamento sereno e tranquilo diante das situações desafiadoras provocativas. E a humildade, que é a capacidade de reconhecer nossas limitações e virtudes, sem arrogância ou prepotência, agindo com simplicidade. Ela nos leva a respeitar os outros e a manter uma atitude de abertura e aprendizado constante. A gente sempre tem falado que uma das coisas que diferencia a gente dos seres animais é que o homem, quando adquiriu a inteligência, ele tem a capacidade de, diante daquilo que ele sente, ele parar, pensar, refletir para agir da maneira correta. Você não consegue controlar o que você vai sentir, mas você consegue controlar o que você vai fazer com aquilo que você está sentindo. Para você controlar o que você vai fazer com aquilo que você está sentindo, você tem que ter essa mansidão, que é o autocontrole das suas emoções. Se você não tiver a mansidão para controlar as suas emoções diante do que você está sentindo, para ter uma conduta equilibrada, você vai estar abdicando da sua inteligência. Você está sendo igual ao animal, que aquilo que ele sente, ele já reage. Com a inteligência, a gente tem que aprender a agir com o que a gente está sentindo e não ficar reagindo. É muito interessante, às vezes, a gente encontrar as pessoas, entende? E a gente vê isso no consultório da gente, né? As pessoas dizendo que não dão conta. E quando vê, elas já estão fazendo, já estão falando, já estão agindo. E a gente sabe que aquilo ali não passa por uma figura de auto-engano daquela criatura. Porque, entenda, nós já estamos no final do planeta de provas e expiações. Nós não estamos na fase primária da nossa evolução. A selvageria nossa já passou. Você tem plenas condições de você controlar aquilo que você está sentindo, para que você tenha a humildade de reconhecer seu limite diante do que você está sentindo e praticar virtudes em cima disso. Se você não tiver essas duas palavras que Jesus falou aqui para a gente, você não vai estar agindo com inteligência diante da vida. Qualquer criatura que não tenha um transtorno mental grave, ela tem a capacidade de parar, pensar e refletir aquilo que ela está sentindo. Ela tem a capacidade de refletir, ela vê se aquele sentimento que está chegando até ela é um sentimento amoroso ou não. Ela tem essa capacidade de discernimento porque a gente já vai entrar no planeta de regeneração. E diante do que ela está vendo, do que ela está sentindo, ela tem que ter a humildade de dizer: eu tenho condição de fazer até aqui, que é o meu limite. Se eu não conseguir além do meu limite, aí eu vou pedir a Deus ajuda para que eu consiga superar. O problema é, nós estamos fazendo o melhor que podemos nas condições que temos? Ou a gente está arrumando uma justificativa para não fazer o melhor que pode? Entre o que você sente e o que você vai fazer. Você tem a liberdade
de parar, pensar e refletir com mansidão, olhando as suas emoções, vendo a sua capacidade e agir do ponto de vista amoroso que Jesus pediu para que a gente agisse. Aí você começa a entender como a neurociência trabalha junto com a religiosidade que Jesus nos trouxe. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, você vai agir com o meu jugo, que é o jugo do amor. Você vai agir baseado nessa direção. Aprendei comigo, que sou manso, tenho autocontrole diante do que eu sinto, e humilde, sei que tenho meus limites e sei que tenho minhas virtudes. E que além dos meus limites, das minhas virtudes, eu tenho essa conduta amorosa, que é o jugo de Jesus, para servir de roteiro, para eu começar a agir de uma maneira melhor diante daquilo que eu estou sentindo. Isso vale para tudo. Vale para tudo que você sente. Aí você começa a entender melhor outra frase que eu gosto tanto de repetir na casa espírita. No início, o homem só tem instintos, quando avançados e corrompidos, tem sensações. São emoções, sensações. Quando instruídos e depurados, vai ter sentimento. Você vai instruir suas sensações, tendo esse sentimento de mansidão e de humildade, tendo ao seu lado os ensinamentos de Jesus de uma forma amorosa, para que você tenha ele como modelo e guia na sua vida e você faça algo de melhor e mais produtivo, para só sair dessa encarnação melhor do que quando chegou. Isso está ao alcance de qualquer criatura. Isso não depende do pai, da mãe, da genética, não depende do tempo do governo, não depende do calor do frio, não depende, é uma disposição íntima da criatura. É você querer aprender. É você querer despertar isso em você. Porque cá para nós, você jamais vai conseguir trabalhar sentimentos nobres, se você não agir desse jeito. É preciso agir desse jeito. Se você quer demorar mais tempo, a escolha é sua. Mas eu acho que o bom senso pede para que a gente não desperdice tempo em vão. Porque a gente vai ter que responder pelo tempo que a gente vai estar desperdiçando na vida. O que nos falta é você trabalhar o jugo de Jesus amoroso, sabendo as orientações dele, para que você tenha o autocontrole que você sente, a humildade de ver o seu limite, trabalhar as suas virtudes e agir com simplicidade. E à medida que você for agindo e for se edificando, Deus vai estar cada vez mais te dando força e luz para o teu entendimento para que você vá adiante. É isso que Deus espera dos filhos dele. O tempo inteiro Ele está nos chamando na direção dele, que é a direção de agir com amor. O problema é que a gente não vai agir com amor se você não parar para ter uma conduta consciente, lúcida e edificante diante dos sentimentos que você está tendo. Eu acho muito interessante, eu só queria reforçar isso para que a gente participe do próximo assunto, que também é muito interessante. Ele continua comentando: todo trabalho que foge dos padrões doutrinários agrava o processo obsessivo. No início, eles podem arrefecer por estratégia, para que o necessitado se sinta beneficiado e não procure se corrigir, para depois virem com mais força na influenciação, gerando mais dor e descrédito daquilo que poderia curar. Então, primeira coisa que a gente vai estudar é isso aqui. Tudo que foge dos padrões doutrinários vai agravar os processos obsessivos. E o que é que o padrão doutrinário fala para a gente diante das obsessões? Que os dois têm que evoluir. Os dois. Não adianta um só querer ir para frente e deixar o outro para trás. Isso não existe. A evolução tem que ser conjunta. E dos dois, um vai ter mais lucidez para agir na direção do bem. E se você for parar para pensar, no caso de obsessão de desencarnado para encarnado, eles lá, obsidianos encarnados aqui,
Quem tem mais condição de fazer o bem é o encarnado. Quando você lê Laços de Famílias em Gratidão dos Filhos, que está no nosso Evangelho, Santo Agostinho explica que os espíritos, quando desencarnam, nas suas situações conflitivas, eles ficam se degladiando no mundo espiritual. Porém, tem alguns que são mais predispostos a serem esclarecidos. E esses que são predispostos a serem esclarecidos, eles são retirados do meio. São levados para as escolas espirituais. Lá eles são tratados, instruídos, são amparados, são direcionados no caminho do bem e eles entendem a importância daquilo que eles precisam realizar para ir em busca do seu progresso e do progresso daqueles que eles estavam envolvidos. Eles se preparam e mergulham na carne, sabendo que junto deles vão vir os outros que ficaram se degradando. Para que ele que foi esclarecido, tratado, instruído e edificado através de comportamentos nobres na sua vida, consiga convidar essa população ainda de revoltados a serem também esclarecidos no caminho do bem, através do seu exemplo aqui na Terra. Não sou eu que estou inventando isso. Vai ler lá, o Laço de Família em Gratidão dos Filhos. E muitos trazem na sua família que vão constituir esses irmãos que ficaram para trás, que à medida que vão acompanhando, vão se esclarecendo e já vai fazer parte da sua família. Então, o maior dever e a predisposição daquele que tem maior condição de esclarecer e de ser trabalhador no caminho do bem, geralmente somos nós os encarnados. Porque a gente já deu um passo adiante. Deus, em sua misericórdia, já nos recolheu daquele cativeiro, já nos aliviou, já nos instruiu, e agora a gente tem que trabalhar no caminho edificante. O que é interessante é que as pessoas, quando chegam aqui na Terra, que estão passando seus processos de influenciação negativa, seja ela qual for o grau de obsessão, a primeira coisa que eles querem é afastar seus encostos. É justamente o oposto. Não tem que afastar. Se fosse para não estar junto, já não estaria. Porque se Deus permitiu que estivesse junto, é porque alguma coisa eu tenho que fazer em benefício deles. Foi para isso que a gente veio. É por isso que eu falo sempre para vocês, entende? Os meus obsessores são meus obsessores, não são de vocês. Os de vocês são de vocês também. A gente pode trabalhar junto, um amparando o outro, um fortalecendo o outro no caminho edificante também. Mas cada um é que tem que fazer a sua parte naquilo que lhe compete e que faz parte do seu plano existencial de vida. Você tem que mudar, educando seus vícios, seus abusos, suas paixões. À medida que você faz isso, você vai estar não só evoluindo, mas trazendo todos eles também para o caminho edificante do bem. Se eles quiserem. Se eles não quiserem, vão procurar outro hospedeiro, porque você já fez a sua parte. E Deus é justo. Se você fez a parte que lhe compete e eles não querem fazer, você vai ser defendido pelo bem que você fez. É isso que a gente tem que entender. Então, do ponto de vista doutrinário, as obsessões de desencarnado para encarnado, o maior dever é do encarnado fazer a sua atitude correta e edificante, eticamente irrepreensível do que ele precisa realizar. Seja ele esteja passando por situações de comprometimento físico ou moral, ele precisa modificar para melhor. E ele tem tudo que vai estar ao alcance dele para que ele vá adiante. Porque isso faz parte do plano existencial. Deus não deixa as coisas acontecerem ao acaso. É tudo muito bem planejado.
E o que é interessante, gente, e fica bem alerta quanto a isso, sabe? Para você que já leu o livro Entre o Céu e a Vida Continua, e também o livro Memória do Suicida, você vê relatos lá em que você, quando vai reencarnar, você assina e é filmado você se comprometendo por audiovisual a tudo aquilo que está sendo planejado para a sua encarnação. Você, quando desencarnar, quando chegar lá, não vai dizer, não vem dizer, não, mas isso eu não sabia. Você vai ver lá na sua ficha, está lá. Você sabia, estava consciente de tudo e se preparou para isso. A Eveline e o Fantini, quando retornam ao mundo espiritual, uma das primeiras coisas que são feitas pelo instrutor Félix é que chamam eles lá no consultório deles e pedem a permissão. Olha, nós vamos precisar filmar e gravar esse nosso diálogo aqui a respeito da sua encarnação, para que essa ficha seja encaminhada à sua casa, onde você programou sua encarnação e vê a situação que você está. Vocês concordam? Eles concordam. E ele começa. Fala da tua infância, fala do pai, fala da mãe, fala do casamento, fala do irmão, fala da profissão, fala dos vícios, fala das paixões, falando, gravando tudo. É isso, assim embaixo. Manda para frente. É assim que a coisa acontece, sabe? Então é bom a gente ter noção do que é a verdade com V maiúsculo, para que a gente não fique no caminho da mentira, da nossa ignorância, fugindo da nossa responsabilidade e jogando fora a oportunidade de refazer laços de amor com aqueles que ainda não querem ser nossos amigos. Ninguém está aqui para fazer nada de errado. A gente encarna para cumprir virtudes. Todos nós encarnamos para cumprir virtudes. São os bons sentimentos que a gente precisa desabrochar dentro de nós. Mas a maioria das vezes, quando a gente encarna, a gente esquece das virtudes, porque a gente esquece desse negócio chamado humildade, que é ela que mostra o caminho das nossas virtudes. E entra no caminho dos vícios e paixões, acalentando muitas das pendências, tanto do ponto de vista físicas e morais. E com isso, a gente não só se retarda, mas a gente ajuda também no retardamento dos outros. Tem uma palavra que eu gosto muito de trazer a definição dela para cá, e que a primeira vez que eu falei, realmente gerou um pouco de impacto, sabe? É a palavra chamada responsabilidade. Responsabilidade é a obrigação que eu tenho de responder pelos meus atos, pelos atos dos outros e por tudo que me foi confiado. Você tem a obrigação de responder pelos seus atos, pelos atos dos outros que você está envolvido e por tudo que lhe foi confiado. Então não pensa você que está na sua família, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, você não vai ter responsabilidade pelo que está acontecendo lá dentro da sua casa, porque você vai ter. A gente sempre falou para vocês que os 4 pilares de prova, expiação e remissão é você com o seu corpo, você com o seu cônjuge, que você tem que ter responsabilidade, você com sua família, que tem que ter responsabilidade, e você no meio socioeconômico, convivendo com os outros, que você tem que ter responsabilidade. Você é responsável pelo exemplo que você está de vida, por aqueles que estão vendo você viver. Não é o que você fala, é como você vive. A atitude comportamental nossa, ela é muito mais representativa no diálogo entre as pessoas do que propriamente através da linguagem. Só a atitude corporal em si, ela é responsável por mais de 57% do meu diálogo corporal com os outros. Isso é muito grave. Então, entenda,
Responsabilidade e consciência não se separam. Porque se a responsabilidade, você é obrigado a responder pelos seus atos, atos dos outros e tudo que lhe foi confiado, consciência é a capacidade que você tem de entender e julgar a sua realidade, fazendo juízo de valor dos seus atos. É a tua consciência quem vai fazer o juízo de valor dos seus atos, que a tua responsabilidade vai ter que fiscalizar. Então, aprende uma coisa. Por pior que seja a experiência que você esteja passando aqui na Terra, entenda, você tem condições de fazer a coisa correta. Você não faz se você não quiser. Porque entre o que você está sentindo, com aquela experiência que lhe é conflitante, e o que você vai fazer, você tem essa capacidade de ter mansidão, educando, controlando as suas emoções, do que você está sentindo, e agir com humildade, praticando virtudes, agindo com simplicidade, diante daquilo que a vida vai estar te oferecendo para o teu progresso. Sempre temos condições de fazer cada vez melhor. Nós não fazemos porque nós não queremos. E nós não queremos porque nós não refletimos no que estamos sentindo para agir com mansidão e com humildade. É isso que a gente tem que entender. A gente, e isso é trabalho de neurociência, mostra que mais de 70% da população do mundo agem só emocionalmente. Eles não têm mansidão, não têm humildade, eles não param para refletir no que estão sentindo. Eles sentem e já reagem. É menos de 10% da população do mundo que são pessoas que têm consciência despertas daquilo que estão sentindo. Agora, isso é uma estatística que, para estar no final do planeta de provas e expiações, é um verdadeiro absurdo. Porque quantas encarnações a gente não já teve nesse planeta, uma atrás da outra, escutando isso que Jesus falou, para agir com mansidão, agir com humildade, tendo no jugo dele, que é um jugo amoroso, para ser o modelo e guia das nossas vidas. Foram encarnações em cima de encarnações, escutando, mas entra por um ouvido e sai pelo outro e não fica nada aqui dentro. Aí chega nessa situação extrema que a gente está passando, em que o próprio planeta inorgânico já evoluiu tanto e tanto à nossa frente, que ele tem condições de fornecer fluidos mais suaves para um planeta de regeneração, e a gente ainda está preso com fluidos mais degradantes e grosseiros através das experiências emocionais, que a gente ainda é preso pelos prazeres dos nossos vícios e paixões que o corpo nos oferece. Olha o absurdo que a gente está vivendo. E esse mundão lá fora está mergulhado nessa mesma confusão de sempre, e sabe Deus o que é que vai acontecer. Porque a escolha vai ser de cada um. Então, entre a obsessão de desencarnado para encarnado, o encarnado é quem tem melhores condições e foi preparado para isso, para que diante das experiências traumáticas da vida, ele tenha um comportamento edificante, agindo com responsabilidade, sabendo que ele vai responder por ele, por todos aqueles que o acompanham, encarnados ou desencarnados, e por tudo que Deus lhe confiou nessa vida. O resto é só papo e enrolação. É por isso que ele fala aqui, se não seguir princípios doutrinários, as obsessões vão ser agravadas no lugar de solucionadas. A mesma coisa acontece nas obsessões de encarnado para encarnado, que a gente vê tanto acontecer aqui na Terra, cada um querendo exercer o seu poder em cima do poder do outro. Toda vez que você quer que o outro faça de acordo com o que você está pensando, você está querendo ser o obsessor, o subjugador do outro. E olha que isso é o que mais tem. É o que mais tem. E termina gerando uma situação muito delicada na vida,
Porque com o passar do tempo, isso gera um relacionamento que a gente chama de vítima incapaz e mártir salvador. Aquele que é mártir salvador, que vai ser o subjugador, e aquele que vai ser vítima incapaz, querendo que o outro subjugue, porque ela não quer fazer esforço nenhum, porque o mártir salvador vai resolver para ela. E ninguém resolve a vida de ninguém. Eu resolvo a minha vida e cada um vai resolver a sua vida, tá entendendo? E você vê um monte de casais hoje em dia vivendo nessa contenda. E mártir salvador, vítima incapaz. É por isso que as estatísticas mostram que os casamentos serão desfeitos nos próximos 15 anos em 62%. E estamos aí, mergulhados nessa confusão toda. Então, que a gente entenda que se você não trabalhar de acordo com a doutrina, o quadro obsessivo, o processo, ele vai ser agravado, sabe? Vai ficar pior. E ele ainda diz o seguinte, ó, no início, eles podem arrefecer por estratégia, para que o necessitado se sinta beneficiado e não procure se corrigir, para depois virem com mais força na influenciação, gerando mais dor e descrédito daquele que poderia curar. É o que mais acontece. Os espíritos, eles são inferiores, não é porque eles são burros, não. Quem é burro, ele é ignorante. Ele não é inferior, ele é ignorante. Inferiores é que eles não querem trabalhar sentimentos edificantes. Esse é que é o problema. Mas inteligência eles têm de sobra. De sobra. Se ele está influenciando uma criatura e está tomando conta da casa mental daquela criatura, e ele vê que aquela criatura vai em busca de alguma coisa para fugir de suas garras, o que é que ele vai fazer? Você acha que ele vai partir para a porrada com a criatura? Não vai. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Deixa ele ir. Que ele vá. Que ele se sinta bem lá. Que ele fique ótimo lá. Desde que ele não mude em sua conduta. Porque não mudando a conduta da criatura, ela vai estar no mesmo padrão vibratório. E vão continuar na mesma influenciação com ele a hora que eles quiserem. Então a pessoa vem, começa a frequentar, começa a tomar passe, a purificada, começa a reunião de estudo, reunião evangélica, começa a fazer oração, começa a se corrigir, eles afastam, a pessoa se sente bem, ótimo, então se eu estou bem, estou ótimo, no final eu só frequentei, então não preciso mudar mais, né? Já estou curado. Não dá. Não dá. A vida é sempre cheia de experiências. E vamos aprender uma coisa, sabe? Até o último suspiro da gente, a gente vai estar aprendendo alguma coisa. Ninguém é mestre. Ninguém é perfeito. Nós todos estamos por fazer o tempo inteiro. Se você aprendeu uma coisa aqui, você vai ter uma experiência mais profunda naquele mesmo departamento, com aquele mesmo gênero, para que você aprenda mais, aprenda mais, aprenda mais, aprenda mais. Nós somos condenados a chegar à perfeição. E não pense em você, que você vai ficar aqui na Terra, achando que isso aqui vai servir só para você ficar gozando a vida, que não vai ter que aprender nada. Engano seu. O tempo inteiro a gente vai estar aprendendo. Quando acaba uma experiência, sempre vem uma nova experiência. É sempre desse jeito. E tem mais. A gente sempre é tentado naquilo que a gente foi, que a gente pecou. O tempo inteiro. Para você ver o que é ser tentado naquilo que a gente provocou. Lembra do exemplo só do Divaldo, em que ele ficou 40 anos com o mesmo obsessor, dia e noite, perturbando, tirando ele do eixo, para que ele saísse do caminho edificante do bem. O tempo inteiro sendo testado na fé dele.
Até que depois de 40 anos, com a atitude caritativa e amorosa do Divaldo, ele conseguiu tocar o coração do obsessor. E os dois começaram a evoluir juntos no caminho do bem. É assim que se resolve as obsessões do ponto de vista doutrinário. Os dois evoluindo, e não um só. Deus permitiu que Divaldo colocasse em prática, dando testemunho da fé dele no caminho edificante do bem, para que, através de experiências sucessivas, dia após dia, durante 40 anos, aquele irmão que fazia 400 anos que o acompanhava, conseguisse ser tocado e se transformasse em um amigo, onde existia uma inimizade. Isso não é exceção à vida do Divaldo, isso é a regra. Isso é a regra. É por isso que eu falo para vocês, os meus obsessores são meus, os de vocês são de vocês. Trabalhemos juntos, do jeito que o Divaldo trabalhou junto com os outros, um fortalecendo o outro no caminho edificante do bem, para que através do esforço próprio de cada um, essa gama de espíritos que nos acompanha, encarnados e desencarnados, possam ser tocados e acordar no caminho da verdade. Então não pensa você que você fazendo um tratamento numa casa espírita ou qualquer templo religioso, em que você está bem durante 2, 3, 4, 5, 6 meses, você está curado. Não está. Você está aliviado. Você só vai curar quando praticar o jugo amoroso de Jesus, diante das experiências da vida, tendo mansidão, sabendo controlar e educar suas emoções, e agindo com humildade, praticando virtude, superando seu limite e agindo com simplicidade. Quando você começar a exercitar esse caminho novo e edificante, você começa a praticar o que a gente chama de lei da amortização. Você para de fazer o mal. Você para de botar ficha negativa. Porque você controla já as suas emoções com mansidão para agir de uma maneira melhor. E quando você controla, você para de colocar ficha negativa. Quando você começa a fazer o bem, você tem aquele monte de negativo. Você botou umazinha positiva aqui. Não é porque você colocou umazinha positiva que já vai anular todas as negativas. Não. Cada ficha positiva, você anula uma negativa. Então você vai de experiência em experiência. De cutucão em cutucão do teu obsessor, você vai fazendo bem. Ele vai cutucando e você fazendo bem. E assim Divaldo fez. Ele cutucando, ele fazendo bem. 40 anos. Todo dia ele cutucando. Todo dia ele fazendo bem. Porque fazia mais de 400 anos que eles estavam lá se degladiando um com o outro. Entende o que é isso? Entende? Por isso que a gente costuma dizer, e isso vale para qualquer vício, para qualquer paixão. Qualquer um. Quando você está praticando um vício, uma paixão, seja lá o que for, um abuso, entendeu? Você está caminhando numa relva em que você, por ter caminhado várias vezes, já não cresce mais mato naquele teu caminho. Até você mudar de trajeto no caminho edificante, você vai ter que andar no meio do mato sucessivamente para abrir um novo caminho. E à medida que você está abrindo esse novo caminho, vai começar a crescer matinhos naquele caminho que não tinha mais matinho, que era o caminho do vício. Você vai substituindo uma coisa pela outra, é a mesma coisa da amortização. Você tem a vida inteira para isso. Por isso que o nosso sistema de recompensa, que é onde está a hipertrofia dos nossos desejos, dos nossos vícios, ele fica no teu sistema nervoso, essa circuitaria, embora você não esteja exercitando, ela está lá, latente, porque você não está botando ela para funcionar. Mas se você botar
em qualquer momento ela para funcionar, ela volta de forma patente, com intensidade violentíssima. É por isso que ele fala isso aqui, entende? No início eles só podem arrefecer por estratégia, para que o necessitado se sinta beneficiado e procure se corrigir, para depois virem com mais força na influenciação, ainda por cima gerando mais dor e mais discreto naquilo que vai trazer cura. É isso que acontece com o nosso sistema de recompensa. Se você para no vício, seja ele qual for, e depois de anos você vai experimentar de novo aquele vício, a força afetiva daquele desejo, daquela motivação, daquele prazer que estava latente, ela vem de uma forma patente tão vigorosa que você às vezes já não dá mais conta e o vício já volta de uma maneira muito mais intensa e muito mais difícil de ser tratado, porque aquilo que estava tratando, você começa a perder o crédito, porque você achava que estava curado e não tinha nenhuma cura ainda realizada. Todo vício é desse jeito. Ele fica na tua circuitaria, na rede neuronal tua, latente. E você tem que deixar isso latente o tempo inteiro. Se você ativar novamente isso, a coisa vem com toda a força. Toda a força. E você vai ficar cada vez mais vendido e vencido diante daquele vício. Então não tem essa história de dizer, mas agora já faz 10 anos que eu parei de beber, eu vou beber. Mas agora já vai fazer 10 anos que eu não fumo, eu vou fumar um cigarro só para ver como é que é a coisa. Não faz isso. Não faz. Porque a coisa volta e volta muito pior. E te digo mais, quanto mais idade avançada você tiver, menor vai ser a tua capacidade fluídica de reação diante de uma agressão. E isso se torna uma maneira muito fácil de se ver. Com os nossos velhinhos que já estão perto de caducar. Que basta uma infecção urinária para que a caduquice venha de tudo, fica tudo variando. Tratou a infecção urinária, volta tudo no deseixo de novo. Por que isso? Porque eles não têm fluido, energia vital para vencer a agressão do que eles estão passando. E toma isso por base, porque depois dos 40 anos é desse jeito, entende? Até os 40 você ganha energia e potência, depois dos 40 você só perde. E quanto mais você perde, menor a capacidade de você reagir diante das agressões que você está sofrendo. Ponha isso na cabeça, não vacila por isso. Já falei para vocês, fiz isso ontem, isso aqui, mas eu vou repetir de novo no livro Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, no capítulo 6, ele fala a respeito justamente das doenças neurodegenerativas, que eles levam, os obsessores levam os seus pupilos, entende? No quadro de obsessão mais ou menos. Às vezes aperta um pouquinho, às vezes afrouxa, até que eles cheguem na idade de seus 60 por aí. E quando chega nessa idade, que chega às doenças neurodegenerativas, aí eles já partem para a subjugação. Porque você já não tem mais energia fluídica para reagir. Isso serve para tudo. Então, a velhice nossa tem que ser algo que a gente tem que ter muita prudência. Você tem que saber ter agido com um pouco de visão espiritual, para que quando chega a sua velhice, você tenha condição de ter proteção para que as adversidades não venham te pegar de calças curtas, sabe? E a única maneira que você vai ter de proteção para isso é só uma: é fazendo o bem. O bem para você, o bem para o seu cônjuge, o bem para a sua família, o bem no meio socioeconômico. Socioeconômico você está vivendo. Porque quem é bom vai ser bom aonde ele estiver. Não tem essa história de dizer, mas eu sou tão bonzinho em casa e sou tão mal comigo não cuidando do meu corpo. Isso não existe. Quem é bom é bom. É bom em todo canto, tá entendendo? Então que a gente tenha essa visão para que depois você não seja levado por uma influenciação mais dolorosa e ainda por cima ter jogado fora. Isso é que eu acho legal. A oportunidade real de cura. Porque você foi um imprudente.
A semana que vem a gente continua com nossos estudos. Muita paz a todos. Pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos que tendes por uma ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem ir encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade.